Olá, bem-vindos ao Jogo de Palavras. Para o público em geral, Agostinho Oliveira pode ser visto como alguém que conhece as grandes histórias do futebol em Portugal. No Jogo de Palavras, vamos tentar descobrir o Agostinho que desenvolveu as suas potencialidades intelectuais e físicas, tal como sugeria a antiga Grécia, mente sã em corpo são. Professor, eu decidi começar desta forma exatamente porque ela, de certa forma, revela um pouco algo que as pessoas, o público em geral, nem sempre sabe, porque associa muito a sua imagem ao futebol e, na verdade, o professor tem formação académica em filosofia. Sim. Eu gostava de lhe perguntar como é que este interesse académico entrou na sua vida, até porque, segundo a minha pesquisa, julgo que o professor já jogava futebol quando começou a estudar. Coincidiu? Não, propriamente dito. O meu espaço e o meu percurso é um tanto ou quanto, assim, um bocado... É difícil de entender, mas tem traço. Tem uma linha que fui Tem uma fazer ligação, não é? através dos tempos e consegui conciliar e, ao mesmo tempo, formar-me no sentido verdadeiro da palavra. Ter uma realidade a vivenciar comigo que, por si, podia ser aquilo que eu era e que, porque gostava de jogar futebol, já jogava futebol desde os 10 anos. Ok, E já ao num mesmo clube, tempo, com essa idade, aos 10 anos já estava em algum clube? estava no Sporting Clube Braga. Já estava a fazer parte do Braga, ok, desculpe. Sporting Clube Braga, e eram as escolinhas na altura. E fiz o percurso até ir para Coimbra, no Sporting Clube Braga, onde cheguei à equipe sénior. Na altura em que acabei o atual 11º e o 7º ano dos liceus antigos, Sim. Deparou-se a possibilidade de, porque estava com o tempo próprio para isso, de me candidatar a Direito, que na altura eu cheguei a Direito. Então pensou em Direito antes mesmo da Filosofia? O problema aqui, a filosofia aparece de uma maneira assim, um bocado... Sim. Aparece porque quando eu regresso a Braga, sou chamado para a tropa, que havia um inconveniente na altura da guerra colonial que tínhamos, e sou chamado para a tropa, e então tropa podia ser qualquer coisa, como Mafra, porque faço 6 meses em Mafra, e sou obrigado por necessidade, mas fundamentalmente também por poder conciliar, vir outra vez para Braga, ser outra vez no enquadramento profissional do Braga, frequentar a Faculdade de Filosofia de Braga. Mas o curso fez no Porto, na Faculdade de Letras? Quer dizer, o que se passa depois também é uma história que tem a ver com a valorização do curso da Faculdade de Letras, ou seja, aparece um número de disciplinas pela primeira vez em Portugal, porque não existiam, nem havia qualquer universidade ou faculdade de psicologia, ou se fosse, não. A psicologia do trabalho, a psicologia escolar, a psicologia... Sim, sim. Pela primeira vez entra no currículo da Faculdade de Letras do Porto. No Porto. Nós, todos aqueles que já éramos bacharéis na Faculdade de Filosofia, porque nos agradava mais a possibilidade de ir para um curso que tivesse um bocadinho mais a ver não com a especulação, mas a ver com o confronto, com a realidade, e principalmente eu, por exemplo, porque desejo de me envolver, ver o que estava à minha volta, estudar, criar pareceres, criar interferência, pois fomos para a Faculdade de Letras do Porto, com a área praticamente toda a psicologia. Insisto, não havia Faculdade de Psicologia na altura. Havia só a Faculdade de Letras do Porto. Estamos a falar na década de? 70. 70. E tocou há pouco, quando falava da ânsia de
conhecer a realidade, não é? Toca num ponto que era exatamente isso que eu gostava de lhe perguntar, que é qual foi o impacto do estudo da filosofia no seu caráter, na sua personalidade? Como é que se sente que isso o influenciou? Eu acho que a filosofia mexe com qualquer um de nós e pela simples razão de que é a madre de todas as ciências. É na filosofia que está, de facto, toda a realidade descentralizada de todas as áreas, praticamente, de confronto e de conhecimento que existe. E quando nós nos soltamos da Faculdade de Filosofia para a Universidade de Letras, a Faculdade de Letras do Porto, sabemos que vamos ter os pesos pesados da psicologia, que tinha que continuar, mas que íamos entrar numa possibilidade de começar a ver a filosofia e a psicologia, todas as psicologias acumuladas, de uma maneira completamente diferente. Não era pela especulação, mas era pelo advir, mas era pelo confronto, era pela realidade que se ia ter, era ser ou não ser. E isso foi muito importante para nós, ajudou-nos a abrir um bocadinho o espaço visual para... Fala em nós, e quando diz nós também se refere a si, não é? No fundo, sim, nós todos aqueles que na altura tiveram tomaram... a oportunidade de conhecer esse novo estudo, não é? No fundo, claro. Foi uma área muito forte e que nos ajudou a tomar e a buscar outro caminho. Eu faço lembrar, por exemplo, que quando eu regresso, eu venho outra vez de Coimbra, venho para Braga outra vez. Porque manteve sempre o futebol e a escola. Pronto, só para fazermos aqui um ponto de situação, pelo que eu percebi. E era uma vida difícil estar, por exemplo, em Braga, treinar ou ir às aulas e ir ao Porto e vir para Braga. Num curso exigente, que requer muita leitura. Precisamente. E não só ler o óbvio, porque depois o próprio curso em si também nos deve dar vontade de descobrir outras coisas, não é? Logicamente. E como foi levando sempre o futebol e a filosofia, que percebo que vai o acompanhar sempre em toda a sua vida, até porque influenciou a forma de ver o mundo, não é? A forma de pensar sobre aquilo que o mundo lhe oferece, no fundo. Pergunto, aliás, antes disso, manteve o futebol sempre na sua vida, também, e por isso pergunto-lhe, ainda assim, manteve hábitos de leitura, por exemplo, apesar de depois ficar mais ligado ao futebol do que propriamente a uma carreira dentro da vida académica, não é? Sim, e é inevitável. É, mesmo. Não é? É, porque mexe connosco, ou está connosco, um bichinho de alternativa. Esse bichinho de alternativas é o confronto, é o grupo de trabalho, é a realidade que nos envolve. Porque sim, basta estar à frente de uma sempre equipa... em grupo de trabalho, não é? Lá está, lidava com o ser humano. Era não é? tudo aquilo que podíamos trazer e arrastar. Eu lembro como benéfico foi, na altura, uma área que eu tinha sido professor em Braga, no magistério primário, quando regresso Portanto, ainda trabalhou a partir do curso académico que... Pois, tive tropa, tive futebol e tive a possibilidade de estar ligado ao ensino e ligado ao aprofundar o ensino. E porquê? Realidades que não são só menos, mas que têm a ver com a interação dentro do grupo de trabalho. E aí há realidades dentro da psicologia, nomeadamente dentro da psicologia genética, que era muito importante no acompanhamento e no percurso de valorização do jovem. Sim, dos jogadores, é quando da formação, não é? Como também esteve envolvido. Toda a realidade do conhecimento, da desenvoltura da opção racional, dos projetos de ter ou não ter capacidade extrativa, ter ou não ter a possibilidade de poder interferir no conhecimento e na evolução desse mesmo conhecimento, juntava-se ao futebol quando
perspectivávamos uma liderança ou um relacionar de uma maneira completamente diferente. Claro. Ou seja, é saber que o jogador não era um adulto em miniatura, mas sim a resposta própria que ele tinha para poder fomentar toda essa realidade. E no futebol, muito mais, porque são grupos de trabalho, e nomeadamente o trabalho das seleções, por exemplo, são grupos de trabalho que estão quase em interação permanente. E essa relação não só se vai ver no próprio grupo, como também extensiva a todos os grupos. Claro, e essa constante vivência que teve sempre com pessoas e a ter que ensinar pessoas, porque não deixa de ter que o fazer, ainda que seja uma expressão um bocadinho forçada dentro desta nossa conversa que está a ir a valores tão mais altos do que isso, mas a verdade é que estava a ensinar pessoas e também isso o estimulava a continuar a ler e a conhecer mais, ainda que tivesse saído. E há pouco falávamos em tempos antigos. E eu tenho que lhe dizer, professor, que claro que nestas pesquisas fui ver o seu ano de nascimento, não interessa referir a idade aqui, mas uma das coisas que me passou pela cabeça é que o professor cresceu, ou por outra, nasceu e cresceu em plena ditadura. E, entretanto, eu fui pesquisar um pouco e percebi que também pelo regime, não por os tempos serem outros, a verdade é que a carreira de um futebolista, não é? Não era o que, eu nem vou dizer hoje em dia, mas o que era há 20 anos atrás, também muito por conta do regime político que se vivia. Então eu tenho que lhe perguntar, como é que foi ser jogador de futebol em plena ditadura? E chamava a atenção que, mais do que propriamente dito, o futebol em plena ditadura era as agremiações em plena ditadura. E eu tive o prazer nesta área de responsabilização e de estar legado sempre a cargos de superintendência, de ser presidente dos sindicatos dos jogadores de futebol. E os jogadores de futebol, no tempo do regime fascista, nem sequer tinham os seus salários, por exemplo, não havia leis, não era, que protegesse, que fizesse carreira. Quando é que surgiu o primeiro sindicato? Isso são o sindicato 1970 e qualquer coisa. Okay. É o Arthur Jorge, o primeiro presidente, o Arthur Jorge. O Arthur sai e delega em mim, logicamente com eleições, e eu passo a presidente do Sindicato dos Jogadores nessa altura. Ou seja, era jogador e ao mesmo tempo continuava a fazer algo que se podia transmitir e transladar para outros campos, mas que era importante para a realidade de vivência do próprio futebol, enquanto jogador. E é claro, estou novamente jogador e envolvido. Já com outras ações, quase administrativas, digamos assim, não é? Se bem que antes de administrativas ali eram mais ideias importantes a defender e instaurar, não é? Ainda menos antes de falarmos de funções administrativas, dada a época. E forçosamente. E o que não havia e depois passou a haver. E forçosamente era algo que nós estávamos a iniciar, que era uma luta que estava a ser definida pela modificação política no país e a possibilidade que havia de podermos, por colados a outra realidade social e política, termos a possibilidade de dar aquilo a que o jogador tinha direito, que é o célebre, a carta que a gente falava na altura, o documento possibilitava transitarmos. Não. No anterior, o jogador pertencia ao clube, era uma peça que só se o clube quisesse e pretendesse é que podia ser transferido. Ok. Depois aparecem... Sim, nem vamos falar de processos de internacionalização nessa altura, não é? Alguns casos a nível europeu que vieram fazer com que eu também, na altura, passo também a pertencer ao grupo que aglutina toda a Europa e que implicava e estava a tentar tratar com
a possibilidade dos diversos países e com os seus regimes, quais fossem, terem a oportunidade de... Então começam aí os primeiros contactos entre clubes de diferentes países, digamos assim, não é? Precisamente. Claro, essa parte também é interessante. E muito, porque... Porque se podia fazer podia-se, por exemplo, pensar no futebol como carreira, não é? A partir de quando o jogador podia imaginar-se a dar um passo mais, já imagina-se o futebol mais como carreira, digo eu. Precisamente, e era nesse sentido, e de fundamentar a presença do jogador no clube com a certeza que ele não tinha absolutamente possibilidades nenhumas de interferir no seu processo de evolução, ou de saída, ou de automaticamente implicava estarmos a jogar com algo que não era o pontapé na bola. Não era o 11 contra 11, mas era uma realidade que substanciava e vivia à parte deste fenómeno com uma realidade que era também... E falando em realidade, e voltando um bocadinho mais ao Agostinho Pessoa e um bocadinho menos a estas... Não é as histórias de futebol, é esta história do futebol português, e obrigada por partilhar. Como é que foi para o Agostinho, de repente, viver... Porque já tinha idade suficiente para perceber o que foi o 25 de Abril, não é? Como é que foi para o Agostinho, de repente, ter a oportunidade de conhecer a liberdade, não é? No fundo. Sim. Porque não se conhecia a liberdade, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E nós, pontualmente, a nível fundamentalmente das academias, mas quando eu estou a falar em academia, estou a falar da académica, no teu liceu, no meu, naquele, em todos os lados, à medida que as situações foram se aproximando, começou-se a vivenciar, através do presidente da academia. Eu também na altura fui presidente da academia e fui o presidente do enterro da gata, que eram situações que fugiam um bocadinho ao controle de tudo aquilo que nos circundava, nomeadamente a polícia política, porque tínhamos a possibilidade de fazer disfarçadamente num cortejo todo aquilo que nos ia, as figuras que queríamos caracterizar, os nomes mais criativos. Os nomes que queríamos chamar, mas sem se estar a relacionar com o nome, e isto tudo possibilitou que, de alguma maneira, se fosse alicerçando tijolos de conhecimento, de luta, de tentar fazer as coisas de maneira diferente, para que fosse possível transformar as coisas mais tarde. Claro, isso trabalha sempre o indivíduo, não é? A sua criatividade, e o que é certo é que de repente já podia fazer tantas outras coisas que depois, que antes não eram permitidas, não é? A verdade é essa. Falando em sociedade e em política, como temos estado a falar nesta última parte da conversa, eu também vi que o Agostinho foi distinguido como comendador por ter realizado serviços que serviram os interesses do país, não é? E isto pelo seu trabalho no futebol, não por outras atividades que podemos conhecer hoje nesta conversa. Eu, quando vi esta distinção, uma das coisas que me surgiu foi a necessidade de lhe perguntar porquê é que o professor acredita que o futebol pode ter este nível de importância, não é? Para ter sido ele motivo para a distinção nacional que o professor sofreu. Acha que o futebol é assim tão importante para a sociedade? Eu, na altura, os feitos que tinha cometido, muitas vezes não são lembrados, porque a gente, se nos propalar, sim, na informação nem sempre nos chega, praticamente não é? Eu, na altura, tinha sido campeão do mundo na equipa do Carlos Queiroz, que fui adjunto do Carlos Queiroz, quando fomos campeões do mundo, em 91. Fui campeão da Europa de sub-19, sub-17. Fui treinador principal e campeão europeu, certo, a nível dos sub-17, dos sub-19 e sub-18. E daí a merecida distinção, claro. E tudo isso fazia com que, e na altura, tínhamos gente
e o futebol tinha sido marcante em algumas alegrias que este país tinha tido, porque andava sempre à procura de 40 metros que lhes faltavam e nós começámos a arranjar os tais 40 metros que faltavam no campo, porque não preenchíamos esse espaço e através de um percurso eu tive a felicidade de pertencer, do Carlos, do Nelo, do Rui, do António Violante, todos nós que participámos e perspectivámos que, não sendo o futebol uma maneira de poder, vai ser enquanto o implicador com as multidões, o ganhar, o perder, o desejo, o gritar, o vestir a camisola, o bater no peito, todas as ações que nós vamos acometendo e vamos a importância ao nível daquilo que mexe com o público. Com o público. Da quantidade de pessoas que movimenta. Toda esta realidade, logicamente, fazia com que tivéssemos a par da situação e a evolução e todos os outros que viam que nós reagimos de uma maneira diferente, ganhámos. Somos um país pequeno e qualquer êxito. E falando em jogadores e a quantidade de público que movimenta, há também uma ideia generalizada, talvez noutras gerações, não tanto na recente, mas é algo que eu já ouvi da boca de várias pessoas, de que antigamente os jogadores ali na década de 70, 60, ali, ainda em 80, jogavam com mais amor à camisola. Isto é algo que se ouve muito. Na sua opinião, professor, isso é mesmo assim? Ou será até uma falácia que a evolução dos tempos vai construindo, não é? Porque hoje o mundo é diferente daquele que era e a postura das pessoas também, não é? Diferente. A maneira de interpretar, a maneira de proceder, a maneira de atuar e os confrontos, quanto mais eram de qualidade, mais equilíbrio havia mais alma, continuava a haver a possibilidade de haver muito mais dedicação, confronto, esse confronto feito numa maneira um bocado em qualidade completamente diferenciada e fazia-se com que esta realidade fosse caminhando e penetrando na nossa sociedade de uma maneira diferente, mas eficaz, para a alteração de conhecimentos, para a alteração de sabores diferentes, saber ganhar, aqueles 40 metros que estava a falar, que não os tínhamos anteriormente, era preciso ganhá-los e era preciso chegar lá para termos títulos. Para ter títulos, exato. E ao termos títulos, vivencia-se de uma maneira completamente diferente. Não sermos lutados, cabisbaixos, de uma maneira muito mais pragmaticamente e a implicar com a evolução, a implicar com o evolutivo, tínhamos essa possibilidade de poder ir mais além. Havia mais espaço que tinha que ser ocupado ainda, não é? Havia mais para conquistar, havia mais novidade, tudo ainda estava por ser feito. Será que é isso? E deixar, como dizia hoje o Papa, não recordo, e deixámos a janela aberta. Porquê? Para podermos, em determinada altura, entrar, sair por ela e irmos penetrar, irmos participar, irmos coludir e fazer com que as coisas fossem nossas só, mas com a janela aberta podíamos dar o salto, podíamos participar, podíamos ir mais além. E em dar o salto e participar, ir mais além. Que, a propósito da sua experiência, China. Como é que surgiu este convite? Como é que surgiu a oportunidade de poder trabalhar com a China? De certeza que foi um impacto enorme, porque é uma cultura totalmente diferente da europeia, precisamente. Não é? Há fatores um tanto quanto intragáveis que é preciso muito boa vontade para poder ultrapassá-los, nomeadamente a língua, como é evidente. Sim, é uma barreira. E essa é a mesma realidade. O futebol necessita de um desafio quase contínuo, constante. Não estamos a falar do jogo, estamos a falar do treino. E a participação ativa, contínua do treinador no treino é que
cria as modificações, e as palestras, eu não sei o que, não sei o que mais, mas eu sou treinador, e se não me envolver para dentro do campo 10 metros, 20 metros, 30 metros, e estar e movimentar e aproximar e corrigir e no instante, automaticamente eu tenho muitas poucas possibilidades de ganhar, de vencer. E isso é, pela maneira como se interpreta, a possibilidade da língua, desculpe, passar a mensagem de uma língua para outra e o grau de dificuldade articulada que a língua tem é muito difícil. Muito difícil. E quando estamos a falar de um país que as deslocações é 7 horas de avião dentro do próprio país, a dimensão é... Começamos a criar a possibilidade de dizer assim, isto só repartido, isto só subdividido. E então era a proposta que fazíamos para que a nível da China, e eles vão entrar nesta fase de certeza absoluta, na subdivisão entre cantões que eles têm, o próprio cantão deles, mas o cantão feito em linguagem, feito em aproximação, feito em novos modelos, feito em trabalhos localizados, não perspectivar a viagem de avião e tão longe, a não ser nas fases finais. Nas fases intermédias, estar mais próximo, poder fazer uma leitura mais enquadrada, poder beneficiar mais o interlocutor e quem trabalha com ele. E isso faz com que seja quase que impossível trabalhar na China. Pois, então, pelo que eu depreendo, o professor teve não só um choque cultural, porque a cultura é totalmente diferente, havia também uma certa dificuldade de deslocação, porque a China é enorme, não é? Como todos sabemos, e a verdade é que depois os jogadores vêm para Portugal. Estou a tentar lembrar dos chineses assim para Portugal. A formação que dá a jogadores chineses, como é que se concluiu? A formação sim. Se pretende dar. E aí é que está o grande dilema é o facto de ser a China uma potência económica. Sim. Pela realidade. São 2 bilhões de gente. Cresceram imenso através do comércio. A comer e a beber todos os dias. Estava isto para não estar a falar de autocarros, de aviões, de satélites e não sei o que mais. Mas estava a falar nisso. Mas essa mesma realidade é uma realidade que não se consegue ultrapassar porque consegue chegar com o discurso e com a mensagem lá. É uma realidade que tu tens que conviver cada vez mais e aproximar-te dela. Mas como há muito poder económico, esta mesma realidade fica, de alguma maneira, tapada por aquilo que eu tenho. Tenho dinheiro, a formação não interessa. Interessa é que eu esteja aqui. Ok. E isso vai atrapalhar toda a filosofia de crescimento, a filosofia de antecipação e ir recorrer muito mais ao mercado externo. Claro. E falando em dinheiro e notoriedade, uma das mudanças que também notamos dos jogadores de futebol, de outra época e desta, hoje em dia os jogadores de futebol, por exemplo, partilham muitas suas vidas pessoais nas redes sociais. Tem um lado positivo, porque o jogador acaba por dar uma possível notícia antes mesmo da imprensa, que nem sempre é justa, não é? Mas o professor vê algum lado mau nisso também, dos jogadores partilharem tanto? Vai depender dos conteúdos, logicamente. Sim. Porque eu posso estar a falar de um conteúdo que tem o interesse próprio da mensagem e do assunto que eu estou a trocar e a fomentar com um outro indivíduo que está do lado de lá, mas ao mesmo tempo a nível nas aproximações, nos afetos, pois tem também importância extraordinária, mas a nível do futebol age um bocado tardiamente, porque para chegar lá não se chega com facilidade. Pois.
o muro da convivência, o muro da linguagem, o muro da diferenciação do poder, vai fazer com que isto seja cada vez mais difícil, porque esbarra continuadamente em muros de resistência. Mas e é assim, também ao fim e ao cabo, os jogadores de futebol não deixam de ser pessoas, muitas vezes, com um dia-a-dia semelhante ao de pessoas com outras profissões. Isso hoje em dia todos nós utilizamos as redes sociais, não é, como uma extensão da nossa forma de estar na vida, não é? Uma extensão do homem para mostrar aos outros um pouco aquilo que fazemos, porque não os jogadores de futebol também o fazerem. Mas o que é certo é que acabam por ter a sua imagem mais exposta, quando se calhar antigamente havia até uma necessidade de a esconder, não é? Mas eu continuo a dizer que tem muito a ver com o assunto para o qual é direcionado esse tipo. Claro, o conteúdo. E na sua altura, quando o professor chegou a experienciar isso, o que era a sua imagem de repente ser um bocadinho conhecida na rua, quanto mais não fosse na cidade, onde sempre viveu, sim, identificarem-no, isso afetou de alguma forma? Como é que lidou com isso? Não, porque não era substancialmente apertada nem vivida a vivência proclamada que nós fazemos do encontro, de dizer, olha, quem vai ali é fulano tal. Sim. Mas uma pessoa encheu mais um bocadinho, quem vai, quem sofre. Mas tem duas faces. Inchou porquê? Porque, de repente, o seu esforço é reconhecido, É não é? reconhecido, É conhecida por uma coisa que até gosta de fazer. Conhecido, precisamente por isso. Eu lembro-me, fundamentalmente, como capitão da equipa, quantas vezes, é assim, pá, é atitude, Sim. como uma pessoa tentava demonstrar, e eu era daqueles que, de facto, tentava mostrar através do denodo, do sacrifício, da entrega, da humildade, do ferrar até onde pudesse, até ao osso. E o professor é conhecido pelo seu bom humor. E eu pergunto-lhe, é mais fácil ou mais difícil levar o dia-a-dia dessa forma, assim, com este constante bom humor? Porque às vezes o humor também não. O humor é uma arma que combate momentos bons ou maus, não é? E por isso eu lhe pergunto, acha que é mais difícil ou mais fácil essa constante apresentação em que eu estou bem e não se passa nada? Desculpa-me, quer dizer, fazer uma referência, que eu estou a falar de mim e não estou a falar dos outros. Claro. Mas estou a tentar fazer com que um exemplo extraordinário do benefício do humor, temos-la no Neno. Sim. Se quiséssemos ter um exemplo válido de um indivíduo que punha... Se apresentava... Uma caminhonete que arrancava com 22, 23 jogadores da seleção, e cabisbaixos, cansados, que vinham do treino, e que estes indivíduos uniformizavam através da atitude, da comunicabilidade que até ali não existia, e então tínhamos um indivíduo a criar parceiros, a criar emparceirados e a criar tudo aquilo que era possível para do cabisbaixo. Sim, não faz mal nenhum referir para quem o canta, Neno, porque demonstra com esse exemplo que, no fundo, o professor acredita então que o humor tem esta capacidade, não é, de influenciar os outros e daí optar pelo bom humor. Sim. E quando esse humor arrasta realidades do foro emocional, e se consegue estabilizar essas mesmas realidades, é o ponto perfeito. Sim, e é assim, não se força, não é? E, portanto, não é mais difícil, é mais fácil quando se é assim naturalmente, tal como era porque o grau Neno, de receptividade, não é? Por exemplo, como falávamos. O grau de receptividade que se tem, nesse caso, está pronto para emparceirar, está pronto para abraçar, está pronto para, vamos partir os 2, 3, 4, os 11 para uma luta que é de nós todos. E de quem herdou esse humor? O professor, de quem herdou esse bom humor? O seu pai ou a sua mãe tiveram alguma influência nisso? Acha-se parecido a algum deles? Não sei, talvez a minha mãe. A sua mãe? A minha mãe. E os seus pais, o que é que achavam de ter um filho jogador de futebol naquela época?
eu tive sempre a sorte de ser muito querido pelos meus pais. E digo isto precisamente que há alturas que a gente deve se compenetrar e confidenciar com essa mesma realidade, porque os pais também nos fazem. Claro. Eu diria que são o nosso primeiro exemplo. Fazem-nos mesmo. São o nosso primeiro exemplo. E essa mesma realidade tem a ver, muitas das vezes, com tudo aquilo que nós arrastamos. Porque quando chegamos e abrimos a porta da casa, fechamos a porta da casa, há um universo, há um mundo completamente diferente. Muitas vezes insuficiência, muitas vezes incapacidade, muitas vezes de poder-se ou não fazer com que a tua presença seja uma presença positiva. Mas quando não há pão, mas quando não há realidades que te possam envolver, a parte dessas coisas transformam-se num ter pão, é uma ação negativa. E sendo assim, muito daquilo que era a construção e o sofrer dos nossos pais naquelas alturas, estamos a falar numa altura de guerra. De guerra, exatamente. E há pouco o professor referiu isso. Eu não aprofundei mais, mas pensei nisso, sim, claro. E depois, mesmo não estando em guerra, tudo muito limitado. Pouco acesso não, porque as coisas nem existiam, na realidade, né? A variedade de coisas que temos. E as que existiam não era para todos. Tudo aquilo que foi feito, e eu via com os meus pais, eu tinha meio ano, arranquei com os meus pais para Lisboa, meus pais foram trabalhar. Viveu em Lisboa? Vivi 10 anos. 10 anos. E gostou? Se calhar era muito novo para ver com uma ideia formada. Para vivenciar daquela maneira. Mas lá está, mudaram-se por trabalho, claro. Foi precisamente como por isso. Tantas pessoas se movimentaram para o Barreiro, por exemplo, na época da Quimigal. Estes movimentos internos eram sempre para valorizar a possibilidade de ter mais qualquer coisa para que o fim do mês não chegasse tão atroz, tão negro. Exato, nunca deixava de ser difícil, mas não era tão atroz. E isso não deixava de ser a oportunidade que as pessoas tinham de poder dar outra dinâmica à vida, juntar mais qualquer coisinha e ter. Ao fim destes anos todos, tornei não a minha terra, que eu sou da Póvoa de Lanhoso. Nasci na Póvoa de Lanhoso. Mas então, depois de Lisboa, não voltou para a sua terra, mas voltou para Braga. Onde ficou, onde jogou sempre, onde fez a sua carreira de futebol, fora o tempo que esteve emprestado ao Académico, não é? Não tive emprestado. Eu fui na altura quando fui para a universidade. Então foi, exato, académica, então. Académica. Exato, não académico como dizemos mais hoje em dia. E já que estamos a falar dessa altura, professor... Académica, passou-se uma fase em que a académica foi académico. Sim? Pela realidade política, mas que mais tarde voltou e muito à académica. E falando em realidade política e destas suas movimentações... O professor, por exemplo, não teve a oportunidade de uma carreira internacional, por vários motivos que já aqui referimos, sobretudo no início da conversa, mas à dimensão da época, do tempo que jogava futebol, não é? Que clube gostaria de ter jogado? Além do Braga, que foi onde sempre esteve. Nem leva mal eu fazer esta pergunta. Eu não estive sempre no Braga, tive também. Eu frequentei clubes regionais. Ok. Quando vim era treinador e jogava também em muitos clubes, distrital. Okay. Cheguei a ser treinador e a ser jogador. Eu joguei até aos 40 anos. Sim, e daí a minha pergunta, do tempo de jogador, que clube gostava de ter jogado que não jogou? Ou é algo que nem pensa? O clube, eu não penso muito, porque há um clube das emoções, que é, quer queiramos, quer não, nasci naquele clube e fomentei e evolui naquele clube durante muitos anos, até atingir os séniores. Portanto, foram 8 anos, 9 anos. E depois, quando fui, mas clube
que me marca mais é a académica. Também por toda a realidade que se vivia na época, não é? Por toda a realidade, pela perspectiva de vivência. O estudar ao mesmo tempo. Estudar, claro. criar. Foi o que mais impacto teve, né? Na sua forma de ver a vida, no fundo, não é? Daí o carinho. Pensei sempre e perspectivei sempre que a minha realidade não podia só ficar pelo futebol. Porque eu almejava outras situações e outras coisas dentro do futebol, correto. Mas ser treinador, ser diretor, ser qualquer coisa que me dessem a vassoura e me mudassem a barreira, coisa. Mas eu vivi muito a possibilidade que tive e que tinha de poder alcançar outros espaços. Sim, e esteve a trabalhar como selecionador e adjunto, e portanto e já é chegar a um nível, digo eu, bastante satisfatório dentro da carreira. É o top, não é? É o pico. Quanto mais não seja por admiração, um clube que gostaria de ter treinado, por exemplo, ainda que fora de Portugal. Ainda que fora. O Paris Saint-Germain desta atual. No Paris Saint-Germain. Encanta-me. Não é a funcionalidade que se pode dar, o golo, o remate à baliza, não. Mas todo o futebol burilado, todo o futebol técnico, todo o futebol de cinta, todo o futebol que se vivencia pela habilidade, pela intuição. Sim. Fundamentalmente. Sim. E falando em clubes, é claro, nós olhamos para o professor e pensamos... E não foi um jogador de traço técnico muito forte. Eu, até o pescoço, era canela. Eu estava aqui a fazer lembrar uma história dos tempos em que também eu em miúda joguei futebol, essa expressão que usou fez lembrar um dos treinadores. Professor, olha, eu gostei muito desta conversa porque achei que até certo ponto, porque não temos todo o tempo, serviu um pouco para cumprir a minha vontade, que era mostrar o professor Agostinho Oliveira um pouco além da carreira de futebol, que é por isso que é conhecido e bem, e por isso também lhe dou todos os parabéns da minha parte e dizer que foi um prazer também poder falar consigo. Eu só gostaria de acrescentar um ponto que também é um dos patamares em que aceita a minha personalidade, e que tem a ver com as outras, mas tem a ver com uma realidade muito forte. É que eu fui dentro do Conselho Diretivo de Santo Trocato durante 9 anos. E isso da Escola de Santo Trocato. E isso faz com que, nesse tempo, eu era presidente do Conselho Diretivo, chegava para volta, das 5 horas, arrancava para Braga, para fazer a formação, ou seja, o futebol, mesmo quando eu atingi espaços com algum que tinham que ser articulados. Sim, mas ainda bem que refere isso antes do fecho da conversa, porque eu estava a falar consigo e meio que a despedir-me deste modo, mas uma das coisas que ficou sempre presente na minha cabeça, e daí o prazer também desta conversa, foi perceber como é bom e que é essa a forma de viver a vida, alguém como o professor que se tentou sempre, além do interesse nessas diferentes áreas, trabalhou, praticou, aprendeu mais, muito além do futebol, e foi exatamente por isso que eu também achei interessante que a nossa conversa passasse por outras coisas, que não tanto o futebol, e até ouvir um bocado da sua opinião, do retrato da época que viveu, que é uma época histórica para o nosso país, por bons e maus motivos. Sim, sem dúvida. Mas, professor, eu não quero fechar a nossa conversa sem antes lhe dar uma oferta do nosso patrocinador Ambitious. Se quiser, pode abrir. Uma marca de calçado nacional. E olha, se eu tivesse estes... Já leva uns sapatinhos novos. Se eu tivesse uns sapatinhos deste, devia ser um jogador extraordinário. Esses não sei, acho que esses com essa sola não eram os ideais. Mas assim, para depois do jogo... Então, quando uma pessoa perde um jogo e depois precisa de se animar, não é? Para combater aquela derrota em campo, calçar uns sapatinhos bonitos e ir dar uma volta. Muito obrigada, professor, pela sua presença mais uma vez.
Já sabe que para acompanhar esta e outras conversas basta subscrever o nosso canal de YouTube, assim como também seguir as nossas redes sociais. O Jogo de Palavras vai voltar. Obrigada.